Hoje eu quero te mostrar exatamente como eu fiz o processamento desse vocal aqui, tá? Nessa produção que eu fiz dessa música Pequeninos do Mauro Henrique. No vídeo passado eu falei sobre um plugin específico que eu usei aqui nesse vocal, que é o VoxComp, que é um compressor muito bom para vocal, não somente para vocal, mas trabalha bem com vocais, tá? Mas você pode testar em outros instrumentos também. Bom, eu falei sobre ele, detalhei muita coisa sobre ele, né? Mostrei um passo a passo aqui. Então, se você não assistiu esse vídeo, é o vídeo anterior a esse, tá? Então, eu decidi trazer para vocês aqui, né? Todos esses plugins que eu insertei nessa voz aqui, tá? É eu mesmo cantando, eu mesmo que gravei. Então, eu não sou cantor, é apenas para fins educativos. Então, eu usei aqui, né, como um exemplo, tá? Então eu vou te mostrar aqui um passo a passo, né, das decisões que eu tomei para poder usar esses plugins, tá? Eu vou te mostrar plugin por plugin o motivo de cada um estar ali, né, e o que eu busquei com eles, beleza? Então vamos nessa aqui. Então, antes da gente começar, a gente tem que analisar, né, alguns pontos, né, e detalhar eles, tá? Então, por exemplo, a gente precisa entender, esse vocal tem pequenas variações de afinação, né? Ele tem algumas frequências que embolam, né, ou estão embolando junto com os outros instrumentos, né? Como que tá a dinâmica, né? Tá irregular, tem parte que está mais baixa, tem parte que está mais alta. Como que tá essa situação? Né? A sibilância também, como que tá o excesso de S's, né? Em algumas palavras com S e com CH também, tá? E também o vazamento, como que tá o vazamento, né? O ruído no fundo desse vocal, como que a gente pode melhorar isso se caso vier? Então, essas perguntas são alguns questionamentos que você pode fazer toda vez que você for começar a fazer uma mixagem, no caso aqui eu vou dar o exemplo para o vocal, mas pode ser aplicado para qualquer outro instrumento, beleza? E é claro, vou deixar bem claro aqui, isso aqui não é a cereja do bolo, tá? Fazer um vocal ficar grande dentro da mix, né, presente na mix, sem perder a naturalidade, não quer dizer que da forma que eu fiz aqui, vai dar certo para você os mesmos parâmetros, tá? Então isso aí tem muitas variáveis, então pode ser que talvez o resultado para você não seja o mesmo que ficou aqui para mim, mas tudo bem, basta você praticar, repetir e responder esses questionamentos, né, antes de começar a sua mixagem, beleza? Bom, então vamos primeiro aqui ouvir totalmente aqui sem nenhum plugin, esse trecho aqui que eu escolhi, tá? E a gente vai passar por cada um desses plugins aqui, eu vou mostrar eles na prática para vocês, beleza? Vamos ver essa parte aqui. Quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos. Bom, então deu para perceber que, né, não está perfeita essa gravação. Como eu mencionei no início, eu também não sou cantor, então eu me esforcei aqui para poder conseguir gravar no tom certinho, no tempo certinho, mas claro que pode ser melhorado, né, da forma que a gente precisar aqui, beleza? Bom, então aqui, o primeiro plugin que eu usei aqui foi um afinador, tá? Então eu usei o Autotune Artist, tá, para poder fazer essa afinação aqui, só deu um grau aqui no Manais aqui de 50 para ele não ficar fazendo as afinações robóticas, beleza? E eu comecei por ele para poder corrigir essas pequenas variações de afinação, tá? Então eu usei aqui bem sutil mesmo, nada para ficar robótico, só para manter o vocal mais firme dentro do tom, beleza? Então a escolha desse plugin foi porque ele é bem rápido de você configurar, basta você colocar aqui no key, que é a chave, a tonalidade da música, colocar a escala, no caso aqui vai ser a escala maior, tá? Você tem um tipo de entrada também, eu deixei isso aqui mesmo, mas você pode testar outros, beleza? E coloquei aqui para poder ser aplicado nesse vocal. Então vamos ver agora com o afinador sendo aplicado aqui. Principalmente aqui no final, a gente vai ter uma percepção melhor de como que ele está trabalhando. Então eu vou desligar ele e vou tocar sem. Nos olhares dos teus pequeninos.
perceba que dá uma rateada legal ali, né, que ficou um pouco fora, mas tudo bem, vamos ligar ele agora e vamos ver o resultado. Nos olhares dos teus pequeninos. Já melhorou bastante isso aqui só de colocar ele aqui, tá. Então eu usei ele para poder fazer essas pequenas correções, tá. Eu poderia, eu poderia dedicar mais e tentar corrigir mais com o Variaudio, né, que é o afinador nativo do Cubase, mas acho que o propósito aqui dessa música, não estou buscando a perfeição, estou fazendo uma prática aqui para poder te ensinar, né, e aí vai melhorando ao longo do tempo, beleza? Então esse foi o primeiro plugin. O segundo foi um equalizador só para tirar algumas frequências, tá? Então aqui vai ser para fazer cortes cirúrgicos, não é um equalizador com características, né? Ele é um equalizador 100% clean, limpo, pode ser o nativo também do Cubase, o Frequency, mas usei o Pro Q4, tá? Você pode usar também ou ele ou o Frequency, tá? Então aqui eu só removi ressonâncias, removi aqui parte do grave que não vai fazer sentido eu deixar aqui nesse vocal, tá? Ele vai fazer com que tenha soma de sujeiras aqui, então eu cortei bem esse grave aqui nessa região aqui. Claro que essa frequência aqui que eu cortei, talvez não seja a frequência boa para você cortar no seu vocal, mas você vai achando aí o ponto ideal, beleza? Então vamos ouvir aqui um trecho antes e depois, sem o plugin. Quando visitei, Com ele. quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei. Então com ele eu tenho um pouquinho do grave aqui sobrando, tá? Que não me interessa nesse momento. Então eu cortei bem esse grave aqui, essas regiões aqui também que para mim não estava fazendo um efeito que eu gostaria. Então eu tirei elas aqui, beleza? Bom, o terceiro plugin é o que eu mencionei no vídeo anterior, né? Que é o Vox Comp, tá? Ele é um compressor bem inteligente, né? E ele é muito adaptativo para vocais. Então ele vai comprimir de forma inteligente, tá? Respeitando bastante a interpretação, né, do cantor. Tá? Então eu ajustei ele para controlar mais os picos aqui, mais agressivos, e trazer mais consistência, para eu não ter tanta variação de volume aqui dentro desse vocal. Então ele está controlando bem essa dinâmica, beleza? Vamos ouvir com ele. Quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei. Então perceba que a voz já ficou com um volume mais linear, né, mais fixo, a mesma intensidade do volume. Então é isso que eu busquei com esse plugin aqui, tá? E mais detalhes sobre ele tá no vídeo anterior que você pode assistir, tá? Bom, depois dele eu coloquei um DS para poder fazer o tratamento aqui de sibilâncias, né? Então eu foquei aqui nessa região aqui de 5K e meio para cima, tá? Para poder cortar um pouco do excesso do S também do CH, né? E isso vai reduzir de forma sutil, né? Para não deixar o vocal também muito apagado e também não ficar muito perturbando muito o excesso de S, tá? Então é interessante. E aqui eu sempre deixo mais ou menos a redução, que é a atenuação aqui, até -6, tá? Até -6 aqui fica numa região legal que você vai tirar o excesso sem perder, né, a clareza também. Vamos ouvir aqui, sem e depois com. Quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Então nessa região aqui que fala Cristo, tem bastante S aqui. Vamos ouvir agora com ele. Cristo, quando enfim vi Cristo, quando me enfim vi Cristo. Beleza, sem ele. Enfim vi Cristo. Percebe que o S fica mais destacado mesmo. Enfim vi Cristo. E aqui ele segura, né? No ponto ideal aqui para mim, no caso, tá soando legal. Eu continuo tendo a mesma limpeza, a mesma clareza do vocal, beleza? Então se você apertar muito aqui, você vai perder praticamente todo o seu agudo aí da sua voz, então não é interessante isso, beleza? Bom, depois de usar o DS, eu coloquei só um gate aqui para fazer o trabalho de limpar, né, as partes que o vocal
não está cantando, tá? Então aqui entra um detalhe muito importante, né? No caso aqui, tanto no DS quanto no Gate eu usei da Waves, tá? Mas poderia ser outros também, mas eu gosto de usar esses aqui, então por isso que eu usei, beleza? Mas os parâmetros e a forma de trabalhar vai ser a mesma, beleza? Aqui, então foi só para fechar mesmo o microfone nos momentos em que não tem a voz cantando, beleza? Então isso vai eliminar um pouco daquelas zoeiras do fundo, ar-condicionado, ventilador, ventoinha, ou até mesmo pessoas que estiver conversando próximo, né? Então vai deixar o vocal mais limpo, mais focado, mais claro, né? Para a gente trabalhar e manipular, beleza? Então não tem segredo aqui, os parâmetros também são tranquilos de se trabalhar aqui, beleza? Bom, por último, eu coloquei um L2 da Waves também, tá? E eu usei ele aqui só para fechar a cadeia de plugins, tá? Mas aí alguém pode estar, mas cadê? Eu tenho que precisar de mais equalizador, precisava de um equalizador mais característico, alguma simulação. Então, poderia, mas aí eu escolhi fazer dessa forma, entendeu? Então não tem uma regra para mim. Ficou legal assim, tá soando assim, a gente vai fazer um antes e um depois aqui, e é isso, não tem muito o que dizer, nem muito o que explicar, beleza? Tenha sempre em mente que você precisa de ter uma captação boa, né, gravado no tempo mais correto possível, também na afinação mais correta possível, claro que não vai ficar perfeito, mas com pequenos ajustes você consegue consertar isso, beleza? Bom, então o L2 eu usei ele mesmo só para segurar o restante dos picos que ainda sobraram aqui, beleza? Então eu vou ativar ele aqui. Aqui você tem o tanto de pico que ele vai pegar de redução aqui. Geralmente eu deixo no máximo até -3 aqui, mais do que isso eu já não gosto. Poderia ser outro limiter também, não tem problema, beleza? E vamos ouvir aqui como que ele está atuando nesse vocal. Vim ver Cristo, quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos. Quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Então nesse trecho aqui específico ele está pegando aqui menos 0,6, tá? Mas em outros trechos está pegando mais, então não tem problema. Como a gente está ouvindo só esse trecho aqui, ele está pegando pouco, mas tudo bem, não tem nada, não tem problema nenhum, ele está pegando só esse aqui, ele está controlando e está fazendo o seu papel, que é limitar aqui esses picos. É só estar limitando os picos aqui, limando ele mesmo para não passar para lá na nossa mix, lá no nosso Mix Bus ou no Master Bus, a gente não tem esses picos saltando e antecipando, por exemplo, a ação de um compressor, beleza? Então, para isso que ele está sendo aplicado aqui. Então, vamos fazer um A e B aqui, colocando, né, a música para poder tocar, e eu vou ativar e desativar os plugins para a gente ver a diferença que está fazendo aqui nesse vocal, beleza? Vamos lá. Beleza? Então perceba, né, como que dá diferença a gente está usando a sequência de plugins aqui. Claro que não é a sequência de plugins ou os plugins que estão fazendo ficar melhor. A gravação também precisa ser no mínimo coerente, no mínimo de qualidade para poder a gente conseguir aproveitar, tá? Não, o plugin não vai fazer milagre, beleza? Mas deu para a gente ver que tá legal, tá soando legal. Quando a gente ativou os plugins, a voz veio para frente, tá predominante, não tá estridente, não tá saturando, nem nada. Então tá da forma que para mim, como eu que gravei, né, estou ouvindo agora, para mim está bem confortável, tá bem legal de se ouvir, beleza? Bom, e foi assim então que eu cheguei, né, no final aqui dessa demonstração de uma sequência de plugins que você pode usar a mesma sequência, tá? Ou até mais coisas aqui que poderiam ser colocadas, claro, mas essa cadeia simples aqui, né, com cada plugin cumprindo aqui o seu papel específico, tá? Vai te entregar um resultado legal, tá? O segredo aqui não vai ser encher o seu canal de plugins, tá? Mas sim saber a hora e o motivo de usar cada um deles,
beleza? Bom, e se você quer aprofundar ainda mais sobre esse tema aqui, eu gravei um curso gravando no Cubase, onde eu vou pegar passo a passo para você que está começando agora, que está com algumas dúvidas, que não sabe como fazer, como começar, tá? Esse curso vai te atender e vai te ajudar demais, beleza? Está com preço muito bom e daqui para frente vai ter mais conteúdo, mais coisas. Então, para você conhecer, o link vai estar aqui na descrição, tá? Onde eu vou ensinar você a gravar aqui dentro do Cubase e conseguir tirar o som, né, legal aqui das suas produções, beleza? Agora me conta aqui nos comentários qual desses plugins você mais usa aí no seu vocal ou nos seus instrumentos. E se você quiser que eu mostre a sessão inteira aqui, incluindo reverbs, delay, é só pedir que eu vou preparar esse vídeo e trazer para vocês aqui. Bom, no mais, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!